Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um NS Soccer. E hoje a gente vai trazer para vocês uma história contada por um dos caras mais engraçados do mundo da bola, que é o Vampeta. Antes da gente ir para essa história e fazer toda a reflexão a partir dela, vou pedir para vocês deixar o like, também comentar no vídeo, também se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo para o máximo de gente possível. Então a gente vai para a vinheta e na volta a gente já vai direto para o vídeo. Pessoal, como vocês imagino que saibam, o Vampeta participou do podcast do Denilson e contou diversas histórias, um dos podcasts mais engraçados que eu já ouvi. E vale a pena uma reflexão acerca de uma história que ele contou e eu quero fazer essa reflexão com vocês aí do outro lado, tá? Então a gente já vai direto para a tela do podcast e a gente vai ouvir essa resenha dos caras. Como é que foi o sentimento de ser convocado pela primeira vez? Ou você não é daqueles jogadores que não. choro. Eu tô sabendo que eu tô voando, é aquilo que eu falei na minha posição. Aí o Luxemburgo é meu treinador. O Luxemburgo treinava a seleção e ficou por 4, 5 meses treinando a seleção, sendo treinador da seleção e do Corinthians. Tinha uma vantagem, né? Porque, então, eu tava com ele, e ele gostava de mim pra caralho, ele que me trouxe pro Corinthians, então ele me convocou. A seleção principal aí para, né, velho? A gente vem lá, todo mundo, parabéns. E aí eu começo a ir bem pra caramba na seleção. A gente fez um amistoso no Equador, jogamos com a seleção do Equador, lá em Washington. Você fez o gol. Fez a jogada do gol. Brasil e Equador. Marcelinho. Eu dei assistência pro Marcelinho? Aqui eu dei assistência pro Marcelinho. Eu lembro de tudo. Eu só lembro que ele postou agora. Marcelinho Carioca postou isso. Aí é o primeiro amistoso que eu vou pra ser. Primeiro amistoso contra o Yugoslávia, esse é o segundo amistoso que a gente vai jogar lá em Washington, no Equador. Brasil e Equador. Foi 5x1, 5x0, a gente meteu no Equador. Eu fui assistência pro Marcelinho. Então foi uma galera tudo nova, né? Aí, aí você vira. Quem não sonhava, ganhar bola de prata, bola de ouro. A gente olhava as notas e ser capa da pra cá. Capa da pra cá. Aí, nessa convocação, eu sou capa da pra cá junto com o André, goleiro do Inter. Que também foi convocado. Verdade, o André Dori. Verdade. O Pedrinho. O Pedrinho nosso aí, que é comentarista hoje aí. Sim. Tá voando, por sinal. E o Leandro Amaral, que era da Luz, só que o Leandro rompe o cruzado. E o Pedrinho também. O Pedrinho rompe o cruzado, não vai. Aí começa a desmontar tudo. Aí você começa a analisar, aí sonho de Copa do Mundo, tudo. Mas eu não tinha ido só pra seleção de base. Ô velho Vamp, qual que é a tua lembrança de toda essa trajetória de eliminatórias pra gente chegar até a Copa do Mundo? Então, começa as eliminatórias, primeiro jogo, a gente vai enfrentar a Colômbia em Bogotá. 0x0. E foi uma Copa do Mundo, que nas eliminatórias a gente perdeu quase todos os jogos fora de casa, a gente perdeu. Tivemos uma façanha de perder pra Bolívia. Ele lembra de tudo. Caramba. 3x1, tomamos 3x1 da Bolívia. Tomamos 3x0 do Chile. Tomamos 1x0 do Uruguai. 2x1 da Argentina. Só ganhamos da seleção peruana e da Bolívia. E do Peru. Da Venezuela. Por isso que tava uma pressão, O Paraguai tomamos 2x1. Por isso que tava tomamos uma pressão. 2x1 do Paraguai. Por isso que chegou na última rodada precisando ganhar da Venezuela. Eu lembro bem que eu fui quase todo. Eu tava com todo mundo. Participei com o Denilson em algumas. Todos os jogadores que foram pra jogar aquelas eliminatórias, eu lembro de todo mundo. Ô, Vamp, o Felipão, quando ele me liga pra falar que ia me convocar, ele falou que contava comigo também, não contava comigo só pra Copa América e tal, eliminatória, que contava comigo pra Copa do Mundo. Você foi pra aquela Copa América que o Brasil perdeu de Honduras, né? Perdendo pra Honduras. Eu não fui. Ali quando o Filipão levou aquilo ali, eu digo, fudeu, não vou mais pra seleção. Porque ele já não tinha me chamado contra o Uruguai. Eu voltei ali. Em Montevidéu. E eu lembro que essa Copa do Mundo, o Brasil, o Mauro Silva, ele sai de dentro do avião. A Argentina não vai para essa Copa América. Quem ganha é a Colômbia. Tava tendo atos lá na Colômbia, aquele negócio de terrorismo, tudo. A Argentina não vai, é das Farc. O Brasil vai. O Brasil consegue perder para Honduras, 2x0. 2x0. Fora os ameaços. Aí, quando o Brasil é eliminado, o Filipão volta a convocar. E convoca eu e Edilson. Mas não ligou falando nada. Sai a relação, eu vi que tava. A gente vai pro CT do Caju. O jogo é contra o Chile e contra a Bolívia. E aí aquilo que a gente falava, chegava tudo mais sério, né? Tudo terno, gravata, pá. Aí eu chego no CT do Caju, o quarto já é eu e Edilson. O Edilson gosta de tocar cavaquinho.
Edilson tá lá tocando cavaquinho, eu tô tirando a roupa, né? Pra botar o agasalho. A porta tá aberta, aqui entra Filipão. E já tinha uma confusão com o Filipão na final de 99, Corinthians e Palmeiras, que o pau fechou. No primeiro jogo. Da embaixadinha lá, né? No primeiro jogo, do no primeiro Edilson jogo. com o Paulo Nunes. No primeiro jogo, eu dou um carrinho no Tadei e roubo a bola, meto no Marcelinho, o Marcelinho cruza e Edilson faz o gol. O Tadei se é machucado. Enfaixa a perna do Tadei. Quando eu tô saindo do campo, o Filipão bate nas minhas costas. O que é teu tá guardado. Falou pra mim, eu falei assim, viu? Vai tomar no teu cu, você tem que pegar o teu time. Se vocês ganharem o Campeonato Paulista, tem que meter 4, ganhar com 4 de diferença. Um ano depois, que é o treinador da seleção. Filipão, falei, fudeu. Filipão não coloca ninguém no Corinthians, eu falei, fudeu. Eu digo, neguinho fudeu. Marcelinho fudeu, não chamou ninguém. Só que esse jogo contra o Uruguai dá merda lá em Montevidéu, com o Romário, com a galera toda. O Brasil perde de 1-0 em Montevidéu. Aí convocação de novo, o Filipão chama nós. Aí você lembrou dessa resenha. Aí, porra, eu tô dentro do quadro e eu gosto de fazer caça-palavra, viu, gente? Ó, fácil, facílimo, mas é comigo, eu devoro. Outro dia tinha luva, eu queria botar a mão, não achava. E aí eu tô devorando aqui pra caça-palavra e tá o Filipão. Aí, a gente levantou, ele, ó, vou logo avisando, esquece esse negócio de Corinthians e Palmeiras, conto com vocês dois, vai sair jogando. Eita. Me dá um abraço aqui, eu digo família escolar, hein? Você é careca, conta Paizão. Que da hora, Tamo mano. junto, tamo Felipão junto. é demais, irmão. Tamo junto. Aí, pá, beleza, né? Beleza, isso antes da janta, tem disso aí, vamos pra janta. Vamos pra janta, tamo jantando, aí, sabe... Pessoal, eu vou só fazer uma pausa rapidinho, porque o grande ponto de reflexão desse vídeo, para mim, começa agora, tá? Esse vai ser o grande ponto que a gente vai trocar uma ideia ao final do vídeo, e é bom prestar mais atenção nesses aspectos e nessa história, tá bom? Você sabe, ó, uns jogadores gostam de ver novela, outros gostam de ir pro quarto ver televisão, outros vão jogar baralho, outros já ficam na janta mesmo, pra hora do lanche. Outros vão pro culto. É, pro culto, tem um culto também. Culto. Pô, o Filipão fala assim, ó, peraí, não, vamos aqui numa sala todo mundo. Aí leva todo mundo pra sala, vem um psicólogo. Ai. O psicólogo entra. Aí, ó, vamos sentar, né? Ó, esse trabalho eu já fiz no Palmeiras, já fiz no Grêmio, com o Felipe. Conheci o Roque Júnior, sabe, conhece o trabalho, o Júnior conhece, todo mundo, o Marcos conhece. Então, vamos lá. Vocês sabem quantos milhões de hambúrguer o McDonald's vende por ano no Brasil? O Atar Rivaldo, Edmond, a galera, todo mundo começou a olhar pra cara. Aí eu falei, que palestra de merda, um hambúrguer. O que tem a ver? Tem a ver, pô, a gente tem ganhado o Chile aí, que a batata tá sendo, zamorando em sala no ataque. Zamorando em sala, eu já tô sabendo que eu vou jogar, que o Filipão falou pra mim. Ia falar de hambúrguer, pô. Pô, hambúrguer. Começou a olhar pra casa, o McDonald's vende não sei quantos milhões de hambúrguer. Vocês sabem quanto chocolate é lá que vende por ano? Que porra é essa aí? O cara falando de hambúrguer, lá de chocolate. Tantos milhões. Vocês sabem o que é aborígenes? Nossa. Aí eu lá no fundo, eu digo, eu sei. Aí os caras tudo olhou pra trás. O que é aborígene, meu Pedro? Eu falei, aborígene é uma tribo de pigmeu que tem na Austrália. Eita. Parabéns. Meteu essa? Vocês sabem que os aborígenes, eles são focados em caça. E você sabe o que é emu? Eu falei, aí fudeu. Não sei o que é emu, não. Ó, emu é uma espécie de animal. Sério, tio. Fala Eu não sério, lembro desses cara. bagulho, mano. Fala sério, fala assim, ó. Emu é uma espécie de animal que tem lá na Austrália e tem cangurus. Então, os pigmeus, quando eles saem pra caçar, os aborígenes, que são pigmeus, quando eles saem pra caçar, eles não crescem não, tudo isso também. Tudo não. Igual o Juninho Paulista. Aí eu assim, ó, quando os emus, quando os aborígenes saem pra caçar emu, pode passar 1 milhão aqui de cangurus que eles não pegam. E vice-versa, eles são focados. Então vocês têm que se concentrar no jogo do Chile. Esquece a Bolívia. Aí começa a entrar na palestra mesmo, né? Aí começou a falar, depois falou assim, ó. Todo mundo de bruço no chão. Todo mundo sai da cadeira, vai todo mundo de bruço no chão. Felipe, narra um gol do Brasil. Aí o Filipão falou, bate, mas eu não tenho time na cabeça. Eu falei, não tenho um caralho, se eu vou jogar, eu paguei, né? Tô aqui assim, ó. Agora eu quero ver. Não tenho time na cabeça, tio. Então narra pra posição. Aí o Filipão vem, né?
Ó, o 1 deu no 2, o 2 deu no 3, o 3 deu no 5, o 5 deu no 8, o 8 cruzou, gol do 10. Quando falou gol do 10, Ivaldo falou gol meu. Ivaldo falou gol meu, 1x0 Brasil, gol meu. Porra, aí todo mundo no chão, já virou várzea, né? Felipe, narra outro gol. Aí já virou várzea quando o Ivaldo falou que o gol era dele. Aí eu falei, professor, a fase tá foda, vamos ganhar de 1x0 mesmo. Que precisamos dos 3 pontos. Não. Aí, Filipão, bate, eu quero golear. Eu vou. Olha só, como é que pode? Ali dentro tinha não sei quanto. Ali dentro, não sei, tinha mais de 1 bilhão de jogadores deitados. Vou sair pelo outro lado, ó. O 2 deu no 6. Aí começou cada um a falar. Aí o 6, Roberto Carlos falava o 6. Deu no 8, eu falei, o 8 sou eu. Aí 9, cruzou de novo, gol do 10, Rivaldo falou, acabei de fazer o segundo. Aí o Filipão falou, aí o psicólogo falou assim, levanta todo mundo no chão. Jogou um perfume. Felipe, os atletas que falaram que era o número, estão confiantes, bota pra jogar. Aí, pô, o Filipão ficou no dia seguinte, o Filipão a 8 pra mim. César Sampaio olhou pra mim e falou, ganhou no grito. Eu falei, no grito, caralho. Você não falou que o 8 era você? Vamos pro jogo. Sabe o que aconteceu? Juro por Deus. 2x0, foi 2x0. O ataque do Chile, Marcelo Salas e Zamorano. Um gol de Rivaldo e um gol de Edilson. Porra, deu certo. Deu certo. Porra, beleza aí. Porra, beleza, todo mundo feliz. Vamos subir agora pra lá, pra La Paz. Chega em La Paz. Palestra toda errada. 3x1 pros bolivianos. Você vai lembrar que o Marcos, lembra não? Que o Baldiviesco, que é do camisa 10 da seleção boliviana, craque de bola. Sim. Ele bateu uma falta no meio campo, o Marcos foi pegar, comeu mosca. Aí eu falei, porra, ó, o Zemu e os aborígenes só deu certo contra o Chile. Só serve essa palestra em casa, pra fora de casa, fudeu. Meu pai amado. Eu quero saber como é que eu vou continuar o vídeo dando risada, mas tudo bem. Pessoal, vamos tentar fazer reflexão a partir dessa história final contada, e eu deixei a história completa por conta do contexto que essa história tem. Então a gente está falando de uma troca, de uma transição de treinadores na seleção, de comissão técnica de maneira geral, né? Ali em 2002, 2001, mais ou menos, né? Antes da Copa do Mundo. E eu acho que tem um ponto importante dentro da fala do Vampeta que passa desapercebido por conta do bom humor que ele tem, mas que é muito legal a reflexão. Quando se faz algumas iniciativas como essa que ele falou, de trazer o psicólogo, colocar ele no contexto esportivo, hoje já menos, mas na época dele um pouco mais, você tem uma grande dificuldade, que é trazer para esse pessoal, trazer para as pessoas que estão ali jogando, contexto daquilo que a gente está falando. Então, assim, a palestra motivacional é muito legal. E de fato tá? Não tem como falar que não é. De fato, ela é legal no sentido geral da coisa. Mas para alguns pode ser que não faça sentido. E não faça sentido porque, por vezes, aquilo que você está querendo conectar e passar de informação não tem conexão com a história das pessoas que estão ali presentes. Então, quando você começa a falar da Nestlé, começa a falar do chocolate, do McDonald's, quando você começa a falar do Zemu, quando você começa a fazer todo esse preâmbulo, é muito legal e muito bacana na palestra motivacional de uma empresa, é muito legal, muito bacana no contexto empresarial, mas no contexto do futebol, por vezes, não tem sentido para as pessoas que estão ali. E essa questão do dar o foco, de contar uma história, de motivar, ela parte muito de quem vai ouvir, de quem vai perceber os elementos que vão estar ali. Então, o que acontece muitas vezes, quando você propõe coisas muito diferentes nesse sentido, é justamente o que o Vampeta falou, vira várzea, no mau sentido, né? Vira algo desorganizado ou algo sem credibilidade perante um grupo. Então, nesse cenário que a gente está falando sobre pessoas que estão ali e que vão tomar as decisões em campo, olhando para um profissional, para um grupo de profissionais, aí não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim, não é esse o momento da reflexão, mas é justamente a falta de contexto leva a esse tipo de situação. E aí a gente pega uma fala do Chico Garcia, que é muito importante, que é uma fala que a gente sempre faz na imprensa de maneira geral.
Ganhamos de 2-0 do Chile. Gol do Rivaldo, gol do Edilson, e isso foi o que o psicólogo ou o grupo de psicólogos que estavam ali falaram pra gente que ia acontecer, ou pelo menos naquela dinâmica acabou em 2-0, o jogo também foi 2-0. Frase seguinte do Chico Garcia: contrata esse cara, eu quero esse psicólogo. O que isso quer dizer? A gente tende a restringir todo um contexto que envolve os jogadores, a seleção, o momento crítico, a pressão da torcida, uma série de coisas, a um evento que foi diferente do restante. Então, nessa contagem de história que o Vampeta fez, o evento diferente foi a presença do psicólogo. Então, qual o resultado? 2-0. Quem é o responsável por esse resultado? O psicólogo. Quando perde 3-1, quem é o responsável? Se o primeiro era o psicólogo, agora de novo é o psicólogo. Então o trabalho prestava no começo e passa a não prestar numa avaliação externa. Tá? E o ponto de reflexão que fica, e eu acho bom a gente trocar essa ideia, é justamente esse. Não é porque ganhou de 2-0 que presta, não é porque perdeu de 3-1 para a Bolívia que não presta, não é porque teve essa intervenção que venceu. A gente não está falando de uma relação de causa e efeito. Ou seja, eu não estou falando de fazer isso implica em isso. A gente está falando de uma relação muito complexa. Um jogo de futebol envolve muitas relações e inter-relações. E nesse cenário, é muito importante que você tenha consciência de que, como é uma situação muito complexa, a gente está falando sobre um processo que a gente dificilmente vai determinar o que é produtivo para todo mundo e o que não é. Pode ser que a dinâmica de fato tenha feito muito efeito para alguns jogadores e para outros tenha virado uma grande resenha. E está tudo bem. A questão é, a gente tem que entender que há ações necessárias, há situações que são importantes realizar no meio do futebol, mas principalmente, nem tudo tem relação causa e efeito. Nem tudo você aplica e dá resultado. Às vezes é uma questão de construção de um trabalho como um todo. E isso parte muito ali na fala do Vampeta, que foi uma seleção que lá para frente foi a seleção pentacampeã do mundo, né? Com 7 jogos e 7 vitórias. Isso é culpa do psicólogo? É culpa do Vampeta? É culpa do Denilson? É culpa do Ronaldo? É culpa do rival? Não. Isso é um coletivo, é um contexto que não é só da seleção, mas é de todo o mundo, todas as seleções que jogaram aquela Copa do Mundo ou participaram das eliminatórias, ou seja, a gente está falando de um contexto muito amplo. Analisar futebol só olhando as histórias limita demais. É óbvio que é muito legal a resenha, é óbvio que é muito legal isso, e o Vampeta tem razão quando ele fala que às vezes vai virar várzea mesmo, e tá tudo bem. E a gente tem que entender também que do outro lado tem um profissional, do outro lado tem um cara também tem suas expectativas, tem seus sonhos, tem suas vivências, e que muito bom que ele possa participar do meio do futebol e possa contribuir. Talvez fosse necessário um pouco mais de contexto. E aí parte da gente entender os jogadores e não só trazer áreas para o futebol, mas trazer áreas que conversem com o futebol e que entendam o contexto de formação de cada um. Beleza? Essa é uma reflexão mais curtinha hoje, foi mais o vídeo do podcast do Denilson Show e eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Deixa aqui no comentário também a tua opinião, sempre muito legal de trocar uma ideia sobre isso e sobre outros assuntos. Também, se caso quiser deixar outros temas que vocês queiram ouvir, por favor, aqui embaixo no comentário, beleza? Um grande abraço a todos e valeu!